Salve, gente linda. Eu sou Andrea De Martinez, aqui do Astrofems, e te dou as boas-vindas com a tua chegada aqui. A intenção desse vídeo é para que a gente possa ampliar e refletir um pouco mais sobre esse momento que tem sido cheio de turbulências, inquietações, questionamentos, que promovem muitas vezes solturas internas. Essa que muitas vezes também nos coloca em contato com feridas in memoriam. Muitas vezes esses lugares não têm um espaço interno de diálogo, o que, de certa forma, traz uma certa complicação, né? Porque dessa forma nos tornamos bastante reativas em relação a tudo que nos toca. Pois bem, essa lua nova acontece aliada a um eclipse, que todo eclipse solar é, de fato, um chamado para um movimento humilde de si mesmo, é o entregar o querer, é o permitir-se transitar por novas experiências, e o grande chamado é a não desistência da verdadeira intenção que te move, né? É um lugar que, de certa forma, tende a desprendimentos, para quê? Para que você, de alguma forma, desenvolva ou sincronize com estados criativos que a vida tem e propõe. Eu vou compartilhar aqui uma tela conosco para que fique bacana, e espero que você também possa aproveitar desse vídeo. Pois bem, chegamos então com a lua nova, e que acontece no dia 20 de abril, juntamente com o eclipse, onde aqui eu trouxe a luz entre fendas a partir desse eclipse. Rumi já traz, né? A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. E fato é que desde a última lua nova de Áries, essa aliança, né? Essa conjunção de Júpiter e Quiron, enquanto simbolicamente vem falar sobre o curador ferido, sobre estados em nós que ainda são muito fragilizados, que experimentam de uma impotência estando em Áries, onde aqui o chamado é espiritual, é colocar em oferta essa ferida, né? E, sobretudo, Júpiter ali aliado, é como se tivessem dois mestres nos ajudando a conter e a acolher essas feridas, da qual eu trago essa expressão, né, essa nomenclatura de feridas, mas pode ser um desafio, né, na vida, e que de alguma forma isso esteja aliado a algum sentimento, muitas vezes de um lugar muito cru. Porque Áries é potência, é o querer, é esse lugar de autoafirmação, é esse lugar que dispara, que aciona, que é a vontade autêntica. E Áries apenas é. Ele não questiona, ele é como se fosse o arcano louco, né? Esse arquétipo do louco, que diz sim, porque confia na vida, que chama. Ele simplesmente vai. Mas, em função desse ambiente quirótico, e Quiron, mitologicamente, fala de uma ferida de rejeição e de uma ferida, de uma expressão em Áries, que muitas vezes nos coloca dentro desse estado de vítima, de dependência, exitosas, né? Sujeitas, insuficientes, e que nos dão todas as condições para não mover um passo adiante. Esse é o grande desafio quando existe um ambiente quirótico em Áries, porque aqui a tendência é que assim, a fragilidade ela nos comporte a ponto de evitar. E aqui fica um chamado, e qual é esse lugar de identificação com esse desafio, com essa expressão de dor, com aquilo que me atravessa, com aquilo que me toca, me transpassa, e mesmo assim eu sei, porque sinto, porque vem de um lugar que nem sempre tem voz, mas reconhece
E se identifica, porque os comportamentos vão se identificando e se justificando para, de certa forma, a gente se ocupar e pertencer, quem sabe, a um sistema familiar, a dinâmicas comportamentais, emocionais, enfim, esses mecanismos de defesa que sim te trouxeram até aqui, que são muito bem-vindos, porque, de certa forma, foram as fronteiras e os limites, de certa forma, suficientes, que te deram contenção para que você chegasse aqui. Mas parece que agora é um chamado para entrar um pouco mais fundo, atingir camadas ainda mais profundas. Júpiter e Quirón, que ainda transitam por Áries, eles vêm falar muito sobre esse processo que eu trago aqui como uma analogia da escarificação na África, que, claro, ele é tremendo quando vemos o como isso se dá, né? Porque é a partir da ferida da pele que esse entalhe, né? Que é essa geografia estampada dentro da expressão da dor, que nos faz, talvez, iniciadas, né? Assim como acontece em algumas tribos africanas. É de um lugar de iniciação, é um lugar de travessia do que fui ontem e do que ainda não sei quem serei. Mas é o significar essa expressão de dor. E não é incomum, minha gente, que nós possamos tocar ou ser tocadas por uma expressão maior quando ampliamos isso e olhamos ao redor e vemos que essa potência da expressão da dor, ela é inclusiva, e quem sofre nesse momento, quem sente isso, se não o próprio feminino em si. Não falamos de mulheres e homens, crianças, falamos de a expressão do feminino, o que acolhe, o que é receptivo. Talvez fique mais fácil se trouxermos a imagem do yin, né? Do tal, o yin e yang. Se o yin responde ou corresponde, de certa forma, ao que se tem como ideia de imagem de um feminino. O quanto isso já foi perturbado, colonizado, abusado. E o quanto tudo que engloba esse coletivo também nos pertence. Isso chega muito como um spoiler do ingresso de Plutão em Aquário, porque é fato. Feridas vão ser expostas, sombras vão ser expostas pela identificação coletiva de Aquário. E qual é, então, o meu lugar nisso? Onde fica, então, a minha dor? Como ela é? Que cor ela tem? Qual é a sua voz? Curar. Curar, muitas vezes, é mal compreendido. A cura chega quando cuidamos, quando nos sentamos ao lado, quando permitimos dar voz para que o amor encontre o seu lugar ou se restabeleça em seu lugar. Mas vale aqui essa reflexão do lugar das expressões, de onde muitas vezes eu me vejo em descamação, vejo a minha pele soltar, vejo. Muitas vezes eu me desidentificar com determinadas expressões, dinâmicas relacionais, mas da qual eu ainda pertenço, eu ainda navego, eu ainda experimento disso. Algo em mim sabe que aquilo já está envelhecido, aquilo está caducado, aquilo está sem força.
sem potência, sem vitalidade. E mesmo assim eu permaneço, sabendo que existe algo se abrindo, florescendo entre fendas, e as fendas são trazidas por aqui já há algumas lunações, né? Alguns vídeos vêm falando de fendas e já vai fazer um bom tempo, onde parece que existe um potencial imenso de trazer ainda mais e maior intensidade ao processo. Isso porque Júpiter, ele também amplia, e sobretudo porque Plutão atua nessa lunação numa quadratura, junto com os nodos lunares, o que configura aqui uma condição também que logo tem o eclipse, uma conjunção, de certa forma, ela não é exata, mas existe todo um ambiente de Júpiter e Quirón, e que saiba que a lua nova que acontece por Áries, ela, quando tocada por Plutão, aqui, considerando o horário de Brasília, nós temos um ascendente em Aquário e Plutão habita a casa 12, então a gente fala de um ambiente bastante inconsciente, e aqui dentro da casa 3 a lua nova acontecendo, né, a partir do horário de Brasília, toda uma condição que permeia e que nos coloca em verdadeiros abismos, em reatividades, né? Em respostas instintivas, que ora soa violência e agressividade. São estados inconscientes, não são tocados, não são conhecidos, foram deixados, eles não estão na luz, né? Eles não estão à vista. Aquilo chega por impressões, por intuições, por fantasias, por sonhos, chegam por outras camadas, por outras linguagens, que não são de uma ordem tão organizada assim, tão coerente assim. Então, muitas vezes, é possível que, por conta dessa configuração, nós nos deparamos com eventos que são inexplicáveis, de tamanha força e, às vezes, ora, crueldade, de tanta agressividade, tamanha violência que pode ser experimentada, inclusive com os olhos que testemunham isso. Júpiter, assim como eu trouxe, ele traz essa intensidade, ele alarga, expande e coloca em primeira página tudo isso para ser potencializado. E saiba que quando Júpiter está próximo, ele, claro que da Lua, por exemplo, ele fertiliza, mas a sensação que me dá é que essa semeadura de uma Lua nova, ela vem abrindo e cavando novos espaços para que repensemos posturas, lugares que até então estavam silenciados, para que, de alguma forma, experimentações aconteçam de uma maneira criativa, próspera, em nome de uma sabedoria. Sim, fato é que é um evento acelerador, não só porque o que implica um eclipse, mas também Áries. O eclipse em si acontece nessa região da Oceania, Austrália, e que aqui aconteceu a última vez um eclipse em Áries entre 2004 e 2006, então fica aqui essa referência de tempo para que você possa recapitular e resgatar eventos acessados durante essa época. O estado criativo, inusitado que um eclipse propõe, ele aqui, em função da linguagem ariana, é um reset, porque é quase como vamos caminhar novamente
desde um outro lugar, ou através de novas lentes, ou com uma nova postura, desapegando camadas, né? Ou desapegando de uma pele, de uma identificação, de lugares que me mantinham, né? Seja enquanto uma vítima ou salvadora, ou de um lugar de controle, de um lugar de medo, de culpa, seja o que for. É hora de aceitar o que a vida propõe, porque o eclipse solar vem com essa condição, como uma oportunidade que, ora, tira a nossa vitalidade, ele desvitaliza, ele traz, inclusive, a dura realidade da impotência de se chegar aonde se quer, como um exercício ao ego. E quantas vezes eu compenso a minha vulnerabilidade? E como eu faço isso? E quantas vezes isso se move através de implosões? O como o meu corpo sente, ressente? Quais são os diálogos que ainda permanecem enquanto resisto? Enquanto ainda exercito práticas de guerra? O potencial de um eclipse é acolher essa possibilidade de mim mesma, ainda nesse estado prematuro, primal, porque não sabemos aonde vamos chegar. Literalmente, não temos ideia qual é o caminho. Sabemos da onde viemos, sabemos, possivelmente, o que já é desgostoso experimentar e viver comportamentos que já não correspondem com vontades e com uma natureza, porque existem uma porção de camadas que vão além de mim, que falam desse tecido social, que falam do feminino, que falam da minha linhagem, dos comportamentos do sistema familiar, dos meus ancestrais, dos que estão em torno e que definitivamente estão todos co-participando disso em mim. E aqui chega, como é que eu lido com o não saber nesse reinício? Na possibilidade de rasgar uma página e trafegar sobre algo que sim, eu desconheço, mas que fala de mim também, que me permite. E me parece também que existe uma questão do medo, né? Para algumas pessoas, ou algo, sobretudo quando temos muitas tensões, né, na nossa carta, pessoas muito apegadas, aterradas, né, quanto à concretude, aliadas à materialidade, muito cheias de convicções, isso, as certezas, as verdades tão definidas, elas aqui podem ser perturbadoras quando uma página se abre e se dispõe à reescrita, numa reedição. Como eu estabeleço essa ponte, né, do que eu fui e do que eu serei, ou acho que serei, ou do que eu simplesmente não sei? Como é essa ponte? Ela é fixa? Ela é móvel? Ela é solta? Eu convido você a se conectar com essa imagem como despedida de um vídeo, para que, no mínimo, te leve a essa reflexão do que essa mulher carrega, de qual é a imagem dessa ponte. Ela te traz certezas? Ela te traz segurança? Ela te traz permanência? Me parece que cada um, e sobretudo por conta desse eixo de Plutão,
né, que entra, né, ingressou em Aquário, e o eixo de Leão e Aquário, por si só, vem falar muito sobre esse lugar em mim, a partir do coletivo. E como esse eixo, né, que acontece da alunação, do que é relacional, né, do eu para o desapegar o eu, para o deixar o eu, será que conseguimos, então, nos despedir de nós, partes de nós mesmas? O como isso funcionaria? Que tipo de diálogos, que tipo de expressões poderiam vir? O que você reconhece que ainda é complexo, é difícil, é desafiador? Ou é fácil? Ou se mostra disponível, autorizado? Deixo aqui perguntas para que possamos refletir ainda mais ao longo dessa alunação. Eu agradeço tua chegada aqui e te deixo um abraço grande. Até mais.